Porque o jejum está fazendo você engordar. Eu não aceito essa palavra de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, de maneira Nossa. nenhuma. De maneira nenhuma. Eu faço jejum todos os dias, 18 horas. Olha, André, eu tô numa luta com obesidade desde 2020. Quando a minha ficha caiu de verdade, que eu estava uma mulher obesa, pesando 124 quilos. E já não dormia mais, já não tinha qualidade mais. Já que eu não conseguia fazer coisas básicas na igreja por causa de peso. E, infelizmente, tem uma cultura no meio do povo cristão. E assim, nós estamos lutando contra isso nesse tempo e falando disso abertamente em alguns lugares que nos dão voz. Você já deve ter ouvido falar, crente não bebe, mas crente come. Crente não bebe, mas come que é uma bênção, sim. Pois é, e isso é completamente o oposto daquilo que é a nossa fé. Porque se você se recorda, o adversário, ele tentou a Eva usando um fruto. A Bíblia diz que ela olhou e desejou aos olhos e sentiu o gosto antes de botar a boca pelo prazer daquilo. Então o crente tem comido muito com os olhos. E isso tem feito com que as pessoas elas estão vivendo desenfreadamente e engordando desenfreadamente. Eu sou uma mulher que participo de dezenas de compromissos durante a semana. Tem um aniversário, tem um churrasco, tem um almoço, tem um café com amigos. São dezenas de coisas. E se a gente não frear, sabe o que faz? Come e come de verdade. Fui a 124, fiquei numa situação terrível de obesidade. Fiz uma cirurgia e isso não me resolveu. Voltei de novo a pesar 120. Uma amiga, também pastora do Espírito Santo, ela colocou balão gástrico para dar uma força com isso, né? Eu coloquei o balão agora, já perdi 16 quilos usando o balão. E todas as portas que eu fui, todas as academias que eu fui, me disseram a mesma coisa. Pastora, você não pode jejuar, porque o jejum está fazendo você engordar. Eu não aceito essa palavra de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu faço jejum todos os dias, 18 horas de jejum todos os dias. Porque a minha vida espiritual, as coisas que eu lido, as coisas que vêm contra nós todos os dias, a comunidade de fé que eu pertenço, a minha família, amigos, outras pessoas a qual nós falamos na vida, é necessário você ser uma pessoa que esteja com o seu jejum em dia. Não tem como você ser uma pessoa de Deus e não estar jejuando. A prática do jejum, ela caiu muito nesse tempo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Porque a Bíblia diz que, se você for analisar, o problema não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Concordo também. Mas olha que interessante. Sabe por que eu fui botar o balão, André? Porque eu estava iniciando uma hereditariedade na minha família. Aquilo que a maioria não acredita. Que acha que essas coisas de hereditariedade, isso é balela, pastor tentando tomar dinheiro dos outros. Mas não é nada disso não, querido. A minha mãe tem diabetes e eu já estava caminhando para este lugar. E aí quando eu cheguei, fiz o exame agora no mês de janeiro, e a médica falou comigo, você está apresentando um quadro de diabetes. Eu não aceito isso. E tem coisas que você vence com jejum, com oração, com oferta. Mas tem coisa que é necessário você vencer com atitude. E qual foi a minha atitude? Parar de comer algumas coisas. Eu aboli algumas coisas da minha vida para que eu possa caminhar dentro daquilo que Deus tem para mim. Uau. O diabo quis me parar com gordura. E as pessoas acham que isso não é realidade. A prática do jejum é uma realidade que a gente precisa adotar para nossa vida. Cuidar do corpo precisa ser uma coisa. E aí tá, pastora, você concorda com o pastor tá lá na praia, tirar uma foto sem camisa? Não. Isso aí eu acho que não cabe a nós abrirmos este leque aqui. Mas cuidar do corpo, ir pra academia, sabe? Tratar mesmo da sua vida. Tá lá com as suas taxas. Você sabia que tem gente que tá com problema emocional e não tem nada a ver com depressão? Tem a ver com taxas de vitaminas baixas. E aí a pessoa fica, não, é coisa da cabeça. Não é não, querido. Você já fez seu exame esse ano? Olha aí Deus falando. Não adianta estarmos nos aviões, André. Não adianta estarmos em outros países se a gente não for para lá com 100% do que Deus quer liberar. Você carrega algo e eu carrego algo. E aquilo que a gente carrega precisa ser liberado sobre as pessoas. Mas se eu tiver capemba, se eu não conseguir subir, se eu tiver com problema respiratório, como eu vou?
eu não vou conseguir ir. Então, cuidar da saúde, manter o jejum em dia. Não deixar o diabo usar a sua boca, nem na parte espiritual, nem na parte gastronômica, para te impedir é importante. O crente, a gente pode afirmar então que muitos crentes, eles têm sido vencidos pela boca. Morrido antes do tempo. Morrido antes do tempo, pela boca. Infarto por causa de boca. Pressão alta por causa de boca. Triglicérido, que também entope as válvulas, tudo por causa de boca. Isso é perigoso. E tanto na questão, né, do que consome, e também, quanto na questão do que fala, né? Porque... Chama maldições. Não, e as fofoquinhas santa? Pois é. Você sabia que a fala, a fofoca, ela empobrece o homem? A fofoca empobrece o homem? Empobrece o homem. A Bíblia diz, chama isso, o judeu chama isso de Lashon Hara. Você libera palavras matando pessoas ainda vivas. Quando eu falo de você para alguém, eu mato você dentro de outras pessoas. E isso traz para nós pobreza, infertilidade. E as pessoas não gostam de falar. Se você for na nossa igreja em 10 cultos e eu estiver pregando em 10, eu vou pedir aos irmãos para parar de fofocar dos outros. Sabe uma coisa interessante que aconteceu na nossa igreja? Eu escutei de um podcast aqui, seu, não lembro qual pastor era, e ele disse assim, eu nunca vi alguém indo na frente de uma igreja ou num gabinete dizer, pastor, pastora, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueira, eu tenho inveja de outras pessoas. Você sabia que isso lá na nossa igreja é comum? Eu chamo as pessoas para abrir mão da fofoca, para abrir mão de ser invejoso, invejosa, para cumprir propósitos, porque tá paralisando eles. E eles vêm na frente chorando arrependido, dizendo que quer abandonar essa prática. O confronto ainda está nos altares, André. O confronto ainda está. Não tem gente pregando só prosperidade, não. E olha que eu prego prosperidade. Mas tem gente pregando arrependimento ainda nos altares. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.